Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Damião aqui falando, disciplina de Geografia. Vamos nós para mais uma breve videoaula. Para desta feita nós discutirmos acerca do que nos traz enquanto tema o plano de estudo tutorado, nosso PET de Geografia, na sua terceira semana. Nós estamos ao longo desse PET 3 discutindo o espaço urbano, espaço rural brasileiro e na semana 3 especificamente a discussão se dera em torno do tema terras indígenas e movimentos sociais no campo. Um tema muito importante, diga-se de passagem, essa discussão acerca dos movimentos sociais existentes no campo, no espaço rural brasileiro. Nós já vimos nas aulas anteriores que o Brasil se caracteriza enquanto espaço rural por ter uma grande concentração de terras, bem como também uma das caracterizações das atividades econômicas desenvolvidas no campo aqui no Brasil. Nós temos uma maciça quantidade de terras disponíveis e ali utilizadas pela grande lavoura, onde caracteristicamente se utiliza da mão de obra, menos mão de obra braçal, por assim dizer, e mais atividades mecanizadas, bem como também uma utilização bastante considerável e preocupante de agroquímicos, dos agrotóxicos, que nós sabemos trazer inúmeros prejuízos para o meio ambiente, a poluição da atmosfera, do solo, do lençol freático. Então essas coisas puderam ser por vocês discutidas nos temas anteriores. E aí, dentro dessa lógica ainda da análise sobre o espaço rural brasileiro, nós devemos falar sobre as terras indígenas e também acerca dos movimentos sociais de luta pela terra que surgem, que emergem justamente desses embates, dessas contradições verificadas no espaço agrário brasileiro, que é, repito, caracterizado por uma grande concentração de terras. 90% dos imóveis rurais brasileiros são considerados minifúndios, ou seja, pequenas propriedades que têm ali talvez menos de 10 hectares, 5 hectares. Detalhe, 1 hectare, que é a unidade de medida no campo, ele equivale a 10 mil metros quadrados. Então, quando a propriedade ela vai ter ali 5 hectares ou 10, ela é considerada um minifúndio, uma pequena propriedade. E reparem, 90% de todos os imóveis rurais brasileiros são de minifúndios. No entanto, esses 90% dos imóveis rurais brasileiros não se restringem a 3% da área total do espaço agrário brasileiro. Ou seja, são inúmeros pequenos imóveis rurais ali disputando uma área bem pequena, ou seja, muito pequeno se compararmos com o gigantismo que é o espaço ocupado pelos latifúndios, que por sua vez, em termos de números de imóveis rurais, são poucos, ou seja, poucos imóveis concentram aquela área gigantesca de terra e que a gente já sabe tem como característica o desenvolvimento da agroindústria, da agricultura em larga escala, daquelas monoculturas de soja, de milho, de café, de cana-de-açúcar, ou mesmo daquelas áreas vastíssimas para a criação do gado, para enfim, o plantio do pasto e, consequentemente, a criação do gado. E, enfim, infelizmente, tudo isso repercute no desmatamento, na ampliação do desmatamento, tudo isso repercute no aumento do uso de agroquímicos. Eu até dizia em uma outra oportunidade, porque se você tiver uma área monocultora, ou seja, com apenas um gênero agrícola ali cultivado, é óbvio que aquela área irá necessitar cada vez mais de insumos químicos, tanto para a adubação do solo, quanto para o combate às pragas, porque você não vai ter o controle biológico, uma vez que você só tem um tipo de cultivo ali. E o Brasil pratica de forma muito exacerbada, de forma muito exagerada, a chamada grande lavoura, monocultura, agroindustrial. E aí, diante dessa realidade do espaço agrário brasileiro, nós vamos ter os minifúndios descapitalizados, ou seja, desprovidos de recursos para o desenvolvimento de suas atividades. Nós vamos ter cada vez mais comunidades tradicionais, especialmente as comunidades indígenas, sendo ali acuadas, espremidas com o rompimento da fronteira agrícola. E o que é o rompimento da fronteira agrícola? É quando a grande lavoura cada vez mais vai ampliando. Por exemplo, nós temos grandes áreas plantadas no centro-oeste brasileiro, no país inteiro, mas o centro-oeste brasileiro tem uma prevalência com relação à grande lavoura, e aí, na medida que essas grandes lavouras elas vão se ampliando, essa fronteira agrícola vai rompendo, especialmente em direção da Amazônia. É a ocasião que a gente está assistindo preocupantemente o desmatamento cada vez maior, cada vez mais se bate recorde de desmatamento, e nos últimos tempos a gente não tem visto por parte das autoridades competentes um certo ímpeto
na fiscalização ou mesmo na punição de quem comete esse tipo de crime ambiental, enfim, né? E aí, diante dessa lógica, também as comunidades tradicionais, os ribeirinhos, as comunidades indígenas, os povos da floresta vão ficando cada vez mais acuados. Já que o tema propõe falarmos de terras indígenas, entre os chamados povos e comunidades tradicionais, vamos focar nas terras indígenas, nas comunidades indígenas, né? Se nós formos levar a discussão um pouco mais para a história do processo de ocupação territorial do Brasil, nós vamos saber, evidentemente todos nós e vocês já tiveram a oportunidade de discutir isso, que quando da chegada dos europeus, dos invasores por aqui, habitavam quase ou mais de 5 milhões de nativos aqui no Brasil, né, que posteriormente convencionou se chamar de indígenas. Então esses nativos por aqui habitavam espalhados nas mais diversas áreas do território, que até então era meramente um vastíssimo território, não era Brasil. O Brasil é, portanto, inaugurado, inventado pelos portugueses e é fruto desse processo de exploração e de escravização, lamentavelmente, né? Mas quando da chegada dos europeus, eram centenas de milhares ou mesmo milhões de nativos por aqui habitando, cada um com seus usos, costumes, cultura, grupo linguístico, todos do tronco do Tupi-Guarani, mas se comunicando em diferentes dialetos, com uma relação bastante interessante, apropriada para com a terra, o respeito para com o meio, haja vista eles necessitarem ali do meio, né, dos recursos naturais para a sua sobrevivência. Então, na medida que chegam ali os europeus, os portugueses, a gente já sabe, conhece a história, esses indígenas passaram a ser escravizados, muitos dos quais mortos, essas terras passaram a ser cada vez mais ocupadas pelos portugueses, cada vez mais a cultura dos povos nativos, os hábitos, os costumes, as crenças foram sendo substituídas, foram sendo dizimadas, a língua foi sendo cada vez mais ali sofrendo um processo de aculturação, ou seja, a imposição da língua portuguesa para os nativos, a imposição da crença do cristianismo para os nativos, enfim, isso tudo a história já nos narrou e seguramente vocês já tiveram a oportunidade de estudar. Estou dizendo tudo isso para justamente nós fazermos uma relação. Se hoje nós temos grupos indígenas espalhados no Brasil, acuados pelo avanço da fronteira agrícola, pelo avanço do latifúndio, é só mais algo que reforça o quão injustiçados são os nativos brasileiros. Naturalmente, os que hoje sobrevivem, porque eles são sobreviventes, naturalmente os que hoje sobrevivem são descendentes, né, daquelas primeiras tribos que aqui viviam há mais de 5 séculos atrás, mas de todo modo tentam ali, lutam pela manutenção, né, do seu processo de reprodução, do seu processo de reprodução não só enquanto pessoas, enquanto grupo étnico, mas também de reprodução dos seus costumes, da sua crença, da sua relação com a terra, e isso é cada vez mais ameaçado. Recentemente, eu acredito que vocês devem ter acompanhado, a gente tem assistido muitas reportagens com relação ao avanço do garimpo ilegal na Amazônia e, consequentemente, as ameaças feitas a algumas terras indígenas, né? A terra indígena dos Mundurucus, né, que é uma terra indígena bastante extensa no norte da Amazônia, se eu não estou enganado, no norte do estado do Amazonas, perdoe-me, bem como também a terra indígena dos Tupinambás, né? São terras indígenas que estão ali sendo bastante ameaçadas por esse avanço, né, dos interesses econômicos, capitalistas, de grupos, inclusive criminosos, que avançam, ameaçando, matando, enfim, causando terror naquelas pessoas que ali vivem, e desta feita elas acabam se tornando vítimas desse ímpeto bastante violento de alguns grupos empresariais, alguns do ramo do garimpo, que é ilegal desta feita, outros do ramo agropecuário e assim sucessivamente. Desde a década de 70, a Constituição brasileira passou a limitar, na verdade, a demarcar terras, chamadas de terras indígenas, que são espaços públicos, né, terras da União, mas que especificamente destinados para que os indígenas, os grupos étnicos, né, os mais diferentes grupos indígenas, pudessem ali habitar e desenvolver suas atividades, né, de modo a assegurar o seu processo de reprodução. Inclusive, o material de vocês tem um trecho que diz justamente o conceito, a importância das terras indígenas. A FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, considera a terra indígena uma porção do território nacional de propriedade da União, né, ou seja, do Estado, habitada por um ou mais povos indígenas, por eles utilizada para suas atividades produtivas, imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários
ao seu bem-estar e necessária à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Esse é o conceito de uma terra indígena, que, enfim, tiveram ali o seu estabelecimento. Hoje nós temos algumas dezenas de terras indígenas espalhadas pelo Brasil, a maioria delas na região norte do país, mas nem mesmo essas terras indígenas, que são protegidas por lei, estão livres do ímpeto capitalista, da ganância, daqueles que querem explorar predatoriamente os recursos da natureza, os recursos seja na floresta amazônica, seja no Cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica, onde quer que seja. Há, infelizmente, a ação de grileiros de terra, de agropecuaristas, de garimpeiros ilegais, que de todo modo ameaçam aí a tranquilidade, a estabilidade desses grupos indígenas que já foram alijados ao longo da história, que já foram prejudicados ao longo da história com todo o processo de invasão, de genocídio, de aculturação, e que mesmo hoje eles se sentem acuados nesse sentido. O tema também propõe falar um pouco sobre a estrutura fundiária do Brasil, mais especificamente sobre os movimentos sociais de luta pela terra, os chamados movimentos sociais no campo. O mais famoso deles é o MST, ou seja, o Movimento dos Trabalhadores Rurais, Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do campo, ou seja, sem terras. E aí o MST ele representa muito daquelas pessoas que estão ali ainda no campo, mas cada vez mais estão sendo desprovidas da sua terra. Porque quem vive no campo, a principal fonte de renda, por assim dizer, na verdade, o principal meio de produção é a terra, né? Então, na medida que você não tem mais acesso à terra, você não tem como produzir. Enfim, se você não tem como produzir, você não tem como se reproduzir. Produzir e se reproduzir no campo. Assim como as comunidades indígenas, os povos indígenas necessitam desse processo de reprodução, as pessoas que vivem no campo, os camponeses, também disso necessitam. E para que haja um processo adequado de reprodução do seu modo de vida, das suas atividades, do seu processo produtivo, é necessário que haja terra. E essa terra é cada vez mais concentrada, nós dizíamos no começo, o Brasil é um dos países que mais concentra terras no mundo. Em função desse grande problema social, que inclusive acaba gerando muitos conflitos, inclusive armados, muitas situações de morte e assassinatos no campo a gente já presenciou com os noticiários, infelizmente, e continuamos presenciando. Muitos desses conflitos são gerados por conta desse embate. Os trabalhadores rurais sem terra necessitando do processo de reforma agrária urgente e os latifundiários cada vez mais querendo acumular e ampliar as suas áreas, e aí esse conflito ele é iminente. A reforma agrária é o quê? Nada mais é do que o processo justo de redistribuição da terra e da renda fundiária. Ou seja, para que haja para as pessoas que vivem no campo, sobretudo para as famílias pobres, a qualidade de vida mínima para que elas por ali, repito, reproduzam-se, para que elas por ali possam desenvolver as suas atividades. É importante salientar, mais uma vez, que eu já disse isso em outras ocasiões, que quem realmente produz o que nós consumimos é a pequena unidade produtiva no campo. É o campesinato, é a agricultura familiar, são aquelas pessoas que produzem, às vezes até desprovidas de recursos, mas que plantam, colhem, consomem aquilo que precisam, o excedente eles comercializam, e aquele excedente comercializado por eles, que nós geralmente consumimos nas feiras, nos mercados, ou às vezes uma unidade familiar um pouco mais organizada, ela voltada exclusivamente para o comércio, ela também produz ele apenas para a comercialização, mas não deixa de não ser uma unidade pequena e familiar. Quando a gente fala agricultura familiar, nós estamos falando daquela unidade produtiva em que as pessoas da família são a mão de obra. Elas próprias trabalham para elas, não havendo o assalariamento. O assalariamento é algo esporádico, é algo bastante não tão recorrente na agricultura familiar. Não há, por exemplo, tanto a utilização de implementos agrícolas como máquinas, equipamentos, ou mesmo a utilização tão intensiva assim de agroquímicos, diferentemente da grande lavoura, que é completamente mecanizada, modernizada e que gera desemprego estrutural no campo, inclusive. É aquela atividade também que vai ser baseada na utilização de insumos químicos, tanto para a fertilização do solo quanto para o combate às pragas. E todo esse processo de concentração de terras, de mecanização das atividades no campo, gera desemprego no campo e, consequentemente, o chamado êxodo rural. Ou seja, aquela situação em que as pessoas têm que migrar do campo para a cidade e boa parte delas, não tendo recurso ou uma mão de obra qualificada, tendem a viver de forma bastante difícil nas periferias das cidades. E é justamente para que tudo isso seja coibido, inclusive também o processo de degradação ambiental, além de todos os aspectos sociais, econômicos, também os aspectos ambientais, são pauta dos movimentos sociais de luta pela terra, como o MST,
que visam lutar pela reforma agrária. E a reforma agrária se dá de que forma? De que maneira? Quando o Estado, ou seja, o governo federal, ele adquire uma terra que está ali improdutiva, geralmente esses grandes latifundiários, eles têm aquelas áreas vastíssimas, mas acabam produzindo apenas em parte dela, ou menos da metade dela, e aquela outra gigantesca parte fica ali improdutiva, apenas esperando, né, ser especulada pela essa questão da especulação imobiliária. E isso é um erro, porque a terra tem uma função social, que é produzir. Então, quando se percebe uma terra muito grande e improdutiva, o Estado tem ali, digamos assim, o dever moral de adquiri-la. Então, não é uma invasão de terra de um latifundiário. O Estado adquire aquela terra, compra do latifundiário e a redistribui para os pequenos produtores rurais, para os trabalhadores rurais sem terra. Essa é a lógica da reforma agrária e da distribuição justa da terra e da renda da terra. Mas que no Brasil, infelizmente, nós temos visto aí, tem se dado de forma muito morosa, a passos de tartaruga. Alguns governos como esse que estamos vendo aí não têm o mínimo interesse em fazer reforma agrária, outros foram muito lentos também, e desta forma nós só assistimos cada vez mais a concentração de terras aqui no Brasil e as consequências desse processo tão lamentável. E aí nós temos algumas questões postas para a discussão desse tema, né? A primeira questão tem uma charge bem interessante, né? Onde temos ali algumas pessoas representadas, né, pela sua indumentária, como sendo trabalhadores rurais, né, sem terra, que ali ocuparam uma área de terra e fizeram ali o seu assentamento para trabalhar de forma agrossustentável, de forma adequada, e atrás do trabalhador rural tem ali o escudo da polícia, né, como se fosse uma escolta policial, um grande trator e uma figura humana, né, uma charge de uma pessoa com um chapéu e um cifrão representando o grande latifundiário, capitalista rural, etc., que está expulsando este pequeno trabalhador, essa trabalhadora, enfim, da sua área onde ela estava ali plantando. Então, a partir da imagem, explique por que a reforma agrária é essencial. Aí vocês vão utilizar-se, né, dos conhecimentos de vocês em torno do que vocês pesquisaram sobre reforma agrária, a partir do que nós aqui falamos também, e vocês devem nessa questão, falar que é muito necessária a reforma agrária, porque somente a partir da reforma agrária nós teremos uma justiça do ponto de vista da distribuição de terras e da renda da terra no campo. Quanto mais a terra é concentrada, mais os processos de pobreza, de miserabilidade no campo, de êxodo rural, vai se dar. As pessoas cada vez mais vão se empobrecer no campo, cada vez mais essas áreas de terra que outrora eram cultivadas de forma até sustentável, cada vez mais essas áreas vão ficar vulneráveis à utilização de agroquímicos, vulneráveis à mecanização e, consequentemente, aos problemas ambientais. Então, a reforma agrária, muito além de uma necessidade de âmbito social e econômico, é também algo de âmbito ambiental. É uma necessidade também ambiental para que haja um equilíbrio aí no desenvolvimento das atividades no campo, de modo que realmente tenhamos pessoas ali assentadas, produzindo o que de fato nós vamos consumir. Porque a grande lavoura produz soja para ser exportada, produz o milho para ser exportado, produz ali o café para ser exportado. Não é algo que está na base da alimentação cotidiana das pessoas. A segunda questão tem um texto, né, que é bem importante, vou lê-lo rapidamente, depois a gente vai para as perguntas. Qual o papel dos povos tradicionais na preservação? O estudo por um patamar de captura de carbono em terras coletivas das ONGs ambientalistas Higgs and Research, eu creio que eu não vou me atrever a falar todo esse nome em inglês. É uma frase inteira em inglês, comecei, mas desisti. Mas enfim, é o nome dessas ONGs, é uma junção de nomes em inglês de ONGs estrangeiras, né? Esse estudo dessas ONGs cita o caso brasileiro para defender a demarcação como uma forma efetiva de diminuir a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Segundo o trabalho, florestas sob posse de povos indígenas e outros grupos tradicionais no país emitem 27 vezes menos dióxido de carbono por desflorestamento do que as que não estão sob o controle de comunidades tradicionais. É algo bastante óbvio, inclusive, né? O trabalho afirma que mesmo essa estimativa é, no entanto, modesta, porque ela não dá conta de todos os territórios tradicionalmente habitados e reivindicados por povos indígenas. É aquilo. Desde sempre, os povos indígenas lidaram com a terra de forma a preservá-la, de forma a respeitá-la, sabendo eles que dali eles tiram sustento. Então, o estudo aponta justamente o fato de que essas áreas de terra, embora o estudo não abrangeu todas as áreas
ocupadas por povos indígenas, né, demarcadas como terras indígenas, mas aquelas que foram estudadas, eles chegaram à conclusão que essas áreas de terras ocupadas, né, ali por povos indígenas, demarcadas como terras indígenas, emitem 27 vezes menos dióxido de carbono na atmosfera por desmatamento. É evidente que raramente um povo indígena vai chegar e desmatar, desflorestar tudo aquilo e causar os danos que a grande lavoura causa. Pode acontecer, como recentemente a gente viu reportagem de alguns indígenas, né, ali cooptados por essas empresas, por esses grupos até criminosos, cooptados dessa forma, eles acabam facilitando a entrada ali de um garimpeiro ilegal dentro da terra indígena, mas é uma questão assim que nós podemos trazer para a exceção, né? No senso coletivo de um grupo indígena, justamente pensa na preservação, pensa de fato na manutenção daquilo que é necessário para a sua sustentabilidade, né? Então, a letra A. Qual a importância da demarcação de terras e de comunidades tradicionais de acordo com o estudo? A importância inicialmente é a preservação do meio ambiente, a preservação daquela área, né? Ao demarcar aquelas terras indígenas, você vai ter ali pessoas habitando e lidando com o meio de forma sustentável, de forma a preservar, de forma a garantir o sustento daquelas pessoas que habitam hoje e garantir o sustento das pessoas que futuramente viriam a habitar aquela terra indígena. Então, é fundamental do ponto de vista da preservação ambiental. Quais problemas as comunidades tradicionais, como as comunidades indígenas, enfrentam nas terras em que ocupam? Os principais problemas são o avanço da fronteira agrícola, como nós falávamos, o avanço de outros empreendimentos, como o garimpo, que geralmente é ilegal, né, como atividades de mineração, mesmo legalizadas, mas a expansão de atividades mineradoras, como a extração de minério de ferro, de bauxita, do próprio ouro, né, a expansão também da atividade madeireira, então aquele processo de retirada ilegal da madeira é algo que também preocupa e tende a trazer muitos transtornos, porque cada vez mais vai avançando terra indígena dentro e vai ali afetando no modo de vida daquelas pessoas. Temos na terceira questão uma charge, né, para falar dos agrotóxicos, né? A mãe diz ao filho: filhinho, come a salada toda que vai te deixar mais saudável. E o menino na mesa, né, se alimentando, olha pela janela e vê uma pessoa aplicando agroquímico, aplicando veneno no alface. Aí ele pode estar pensando: poxa, será mesmo que vai me deixar mais saudável? Detalhe, não quer dizer que com essa charge que a gente não orienta as pessoas a consumirem frutas, legumes e verduras. É evidente que isso é saúde pura. Mas o que a gente levanta, o questionamento é a procedência, ultimamente, dessas leguminosas, né? Dessas verduras, enfim. Porque às vezes, quando você tem a preocupação de produzir de forma orgânica, quando se aplica intensivamente os agroquímicos, na verdade está fazendo um processo de envenenamento. Tem um documentário muito interessante chamado O Veneno Está na Mesa, né, que justamente discute essa questão. Por isso é necessário nós consumirmos aquilo que tem ali uma procedência, no mínimo, menos duvidosa, de repente um alface, um tomate, uma beterraba, uma cenoura de uma pequena propriedade rural, de uma família que você sabe que ele cultiva de forma menos impactante. Então, tudo isso é necessário. Nós fazemos também um levantamento, aquelas frutas grandonas, enormes, que a gente fala: olha só que tomate enorme, de repente aquele gigantesco tomate é daquele jeito, com aquela forma robusta, muito em função de agroquímicos, né? Então, diante da charge, a pergunta é a seguinte: na charge há uma crítica ao processo produtivo agrícola brasileiro relacionado ao: letra A, elevado preço das mercadorias no comércio; letra B, aumento da demanda por produtos naturais; letra C, crescimento da produção de alimentos; letra D, uso de agrotóxicos nas plantações. É justamente a letra D a crítica feita pela charge: o uso intensivo, perdoe-me, o uso indiscriminado de agrotóxicos nas plantações. E por fim, são só 4 questões para nós assinalarmos verdadeiro ou falso sobre tudo isso que nós discutimos. A modernização da agropecuária deu-se em algumas áreas do país, principalmente nos estados do Centro-Sul. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. As áreas, embora nós temos quase todos os estados brasileiros, aqueles que desenvolvem a atividade agrícola já com uma certa modernização, mas a intensidade dessa modernização na agropecuária é de fato no Centro-Sul do país, né? As regiões Sul e Sudeste, o Centro-Oeste também da mesma forma. Então é verdadeira essa primeira assertiva. A agropecuária moderna integrou-se ao complexo agroindustrial e ao mercado de consumo interno. Na verdade, o mercado de consumo interno nem tanto, porque a ideia é para o consumo externo. Então, assinalar falso nessa segunda questão, né?
ela integrou-se ao complexo agroindustrial, porém visando a exportação e não o consumo interno. Os médios e os pequenos agricultores encontram bastante dificuldade para se modernizarem, uma vez que a maior parte dos financiamentos para o setor agropecuário é destinada aos grandes produtores. Realmente, quem mais tem acesso aos vultuosos valores de empréstimos e financiamentos por parte do governo são os grandes latifundiários, são as grandes empresas rurais. Os pequenos e médios agricultores têm muita dificuldade de acessar ao crédito, e quando tem acesso ao crédito é uma pequena parcela, então é verdadeira. As transnacionais estão presentes também nos setores de produção e distribuição de agrotóxicos, fertilizantes e adubos, sementes e semi-manipulados geneticamente, entre outras. Sim, essas grandes empresas internacionais, as chamadas transnacionais, atuam fortemente nesse mercado de produção de agrotóxicos, fertilizantes, adubos químicos, sementes geneticamente modificadas, que são ali os transgênicos, sêmen também manipulados para o melhoramento genético de rebanhos. Então essas grandes empresas faturam horrores. Só para citar, Cargill, a Monsanto, são grandes empresas que atuam aqui no Brasil, que são a BASF, são empresas europeias ou estadunidenses que lucram horrores com a intensiva utilização de agroquímicos por aqui. Então a primeira, verdadeira, falsa, verdadeira e verdadeira. Então, VFVV seria a sequência na quarta questão, tá certo, pessoal? Ficou um pouco extenso, às vezes a gente tenta resumir para o vídeo não ficar muito extenso, vocês de repente não acharem um pouco cansativo, mas o assunto demanda essa explicação mais apurada. Claro que se fosse uma aula presencial, nós levaríamos até mais tempo para debater esse conteúdo, mas espero ter contribuído nesse sentido e espero sinceramente que vocês tenham acesso aí a esse vídeo para melhorar ainda mais o aprendizado de vocês, para responder adequadamente às questões do nosso plano de estudo tutorado. Nos vemos numa próxima. Até lá, fiquem bem, um abraço e obrigado pela companhia.